Olá, querida! Tudo bem? Eu sou Fernanda Larralde, sou nutricionista aqui em Brasília, trabalho com mulheres, conduzindo mulheres ao emagrecimento de maneira simples, descomplicada, muito prazerosa e principalmente elevando a sua autoestima e fazendo com que você se sinta poderosa. Sabe por quê? Porque eu sei como é. Todos os dias você entrar no seu banheiro e se pesar de manhã cedo, se pesar na hora do almoço, se pesar antes de dormir e ficar escrava desses números. Eu sei o quanto isso é sofrido, o quanto isso é dolorido, porque isso faz parte do meu dia a dia. Eu escuto mulheres como você falando a mesma coisa. Muitas mulheres que chegam no meu consultório trazem uma história muito semelhante, uma história de mulheres que se sentem sobrecarregadas, multitarefas, aquela mulher que cuida da casa, que cuida do filho, que cuida do marido, né, que cuida de toda a família e que tenta fazer algo por ela, mas sempre tem alguma coisa que impede. Ou é a família que não entra no mesmo, que está envolvido no mesmo objetivo com que ela, ou o marido que chega em casa trazendo uma coisa gostosa para ela comer e ela não consegue falar não. E o que eu estou dizendo a você, querida, é possível, inclusive, você comer essa coisa gostosa que seu marido está trazendo para você e mesmo assim você continuar no processo e sendo feliz e sendo leve. E esse processo ele se torna mais prazeroso quando você entende que as suas emoções são responsáveis por reger, por dominar ou por determinar o seu comportamento alimentar. Enquanto você não compreende e não separa a sua emoção do momento da alimentação, é onde todo o problema lhe cresce. Uma vez que você não se conhece, uma vez que você não sabe onde tudo começa, porque tudo começa, gente, todo problema, né, ou todo percalço relacionado à alimentação, tudo começa aqui na mente. Uma coisa que eu sempre falo que não é à toa que o cérebro da gente é aqui no topo da cabeça. Porque toda vez que eu penso em algo, aquilo gera em mim um sentimento. E todo sentimento, ele produz uma ação na sequência. Então, se eu não entendo o meu pensamento, eu não sei lidar com aquele pensamento, eu não vou conseguir lidar com a ação. E a ação, comer. Isso faz, por exemplo, com que a pessoa coma demais, com que ela não enxergue a saciedade. Sabe aquela pessoa que começa a comer e que não para de comer enquanto não tiver o prato limpo? E é justamente por isso, é porque essa pessoa não compreende a importância e talvez ela nem saiba, na verdade, a importância que se deve dar a essa porção emocional. Porque o que acontece, gente? Quando eu tenho um sentimento dominando o meu comportamento alimentar, eu não sei separar as coisas, né? Então vamos imaginar que você não saiba, ninguém te ensinou a fazer essa separação, a você parar por um instante, tentar identificar qual é a emoção que está com você na hora da alimentação e você acaba levando sempre aquela emoção para o seu prato. E você come, e você come, e você come, e você não entende o que está acontecendo e depois você se culpa. Porque você não entende o ponto de equilíbrio, você não conhece ainda esse ponto de equilíbrio. E a proposta dessa semana para você é te ensinar o comer consciente. O que acontece com as pessoas que ganham muito peso, que engordam muito por não conseguirem parar de comer? É justamente por não saber lidar com essa questão do autoconhecimento, de não se entender, de não se conhecer. Vou exemplificar para vocês, tá? Vou fazer um teste agora com vocês. Vou falar o seguinte: não pensa numa maçã linda, vermelha, brilhante, suculenta. Certamente você pensou, não pensou? E é assim que funciona o nosso cérebro. Toda vez que você entra numa dieta de restrição, numa dieta de proibição, de que não pode comer determinados alimentos, que aquilo é proibido, é intocável para você, é exatamente o que o teu cérebro vai pedir, que foi o que eu fiz agora com você. Eu falei, não pense numa maçã vermelha brilhante, e certamente você pensou. Então, quando você
coloca um rótulo de proibido sobre um alimento, quando você olha, vamos usar um exemplo de uma pizza, por exemplo, uma pizza ou um hambúrguer. Quando você olha para aquele alimento e fala, eu não posso comer porque você está numa dieta muito restritiva, uma dieta proibitiva, é exatamente o que você vai querer. Então, o que a gente precisa entender? Que não adianta trabalhar na proibição, que a gente tem que trabalhar no equilíbrio, e é essa a proposta da semana, te conduzir ao equilíbrio para que você alcance esse emagrecimento definitivo. Com isso, você vai se sentir menos culpada, isso vai refletir na sua autoestima e você vai se sentir muito melhor com você. Outra coisa muito comum que eu vejo é a alegação de falta de tempo. Elas falam pra mim assim, Nutri, mas eu não faço, eu não sigo uma dieta porque eu não tenho tempo para ficar preparando. Gente, é justamente isso que não pode acontecer, porque se for complicado, você realmente não vai seguir. Vou te dizer, não é só você. Porque a alimentação, ela tem que ser leve ao ponto de ela entrar na sua vida e não de você mudar a sua vida para comer melhor. Mas o mais importante, né? Não digo mais importante, mas vamos dizer o tão importante quanto você se alimentar bem é você passar a entender o porquê de você comer. Então, falta de tempo não é a justificativa para quem não consegue emagrecer. Na verdade, seria a falta do autoconhecimento. E é exatamente isso que eu trabalho com as minhas meninas, com as minhas pupilas, né? Como carinhosamente eu as chamo. Então, eu conduzo essas mulheres para que elas desenvolvam o autoconhecimento, conhecendo as emoções, entendendo o que começa aqui na mente e de que maneira isso vai refletir no comportamento alimentar. E por falar em falta, né, de tempo, em correria, como eu vejo muitas dessas mulheres falando para mim, quando você está envolvido na correria do dia a dia, você se desconecta com o presente, você se desconecta com o momento da alimentação e fica muito mais ligado em tudo que está acontecendo em volta de você do que propriamente no momento da alimentação e do que você está comendo. Tem uma linha da nutrição que eu admiro muito, que eu gosto demais, que é a linha da nutrição comportamental, que trabalha justamente essa parte do comportamento que eu estou dizendo a vocês, dessa coisa do você conhecer os seus pensamentos, conhecer os seus sentimentos, para que na hora que você vai fazer uma refeição, para a hora que você vai sentar para se alimentar, seja realmente um momento diferenciado, onde você se conecte com o alimento e se desconecta de tudo que está em volta. E aí, se você ainda estiver assim, lá no fundinho, se perguntando assim, tá, mas o que isso tem a ver então com o fato de eu engordar ou de eu não conseguir emagrecer? Uma vez que você não presta atenção no momento da alimentação, você não entende nem percebe o quanto você está comendo. Você simplesmente liga a tua vida ali no automático e começa a comer. E talvez você só para de comer quando você já está muito cheia, muito saciada. Que é possível alcançar essa leveza, é possível entender que o alimento é o seu aliado. Isso acontece quando você entende a importância de se colocar realmente presente na hora da alimentação. Porque o momento de se alimentar, gente, ele é um momento que tem que ser visto como um ato de amor próprio, como um ato de carinho, é um ato de cuidado. Pensa que voluntariamente você pega algo ali, pega um alimento e leva à sua boca. Então é algo que você tem que fazer de maneira consciente. E quando você não presta atenção, então, nessa quantidade e no que você come, você não presta atenção de jeito nenhum nem na resposta do seu corpo, né? Se aquele alimento vai te deixar bem, se vai te deixar mal, se vai te causar algum desconforto. Outro dia eu fiz uma experiência, né, com algumas pessoas. Eu perguntei o seguinte, falei, você se lembra o que você comeu ontem? Eu vou dizer a vocês que quase ninguém de imediato me respondeu. As pessoas têm que parar um pouquinho. Vou fazer isso com vocês agora, tá? Se você agora falar assim, se eu estivesse pertinho aí de você, do seu ladinho, te escutando, e falasse assim pra você, o que é que você comeu ontem? Muito provavelmente você não vai lembrar de imediato. Por quê? Porque a gente, muitas das vezes que a gente senta para fazer essa refeição, quando você está desconectada, você não vai lembrar. Sabe por que a comida do Natal ganha um contexto diferente todos os anos?
porque você dá importância àquele momento. Você passa o ano todo esperando aquele encontro de família e você sabe que na noite de Natal vai ter peru, vai ter farofa, vai ter um arroz diferente, vai ter rabanada. E todo mundo se lembra do que come no Natal, porque a gente coloca valor naquele momento. Você espera o ano todo para estar presente naquele momento. Recentemente foi publicado um estudo grande nos Estados Unidos que eles avaliaram pessoas que tinham problemas associados à alimentação e todas essas pessoas eram sobrepeso ou obesas. Então, o que eles perceberam? Que essas pessoas que apresentavam sobrepeso e obesidade, a grande maioria desenvolveu ansiedade, desenvolveu compulsão alimentar e depressão. Quando foi proposto para esse grupo, né, e foram ensinadas técnicas e ferramentas, mesmo essas mesmas técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui ao longo dessa semana, o que se observou ao final desse estudo é que quase metade dessa população estudada, né, a população que foi envolvida nesse estudo, teve diminuição acentuada de sintomas de ansiedade, de depressão e de compulsão alimentar. E ainda mais importante do que isso, a maioria das pessoas começou a perceber o emagrecimento. Por que não foi um grande emagrecimento nesse aí? Porque foi um curto espaço de tempo. Mas foi um estudo que nos mostrou, que nos deu a direção e que falou, olha, presta atenção na parte emocional. Porque se teve um ajuste na atenção do momento da alimentação, e com isso a gente foi observado a redução significativa desses sintomas, é algo que a gente olha então e fala, uau, isso tem que ter atenção. E dentro dessa corrente do comer consciente, existem alguns passos que devem ser seguidos e que vocês vão aprender comigo aqui essa semana. São 8 passos onde a gente observa que é necessário fazer pausas na hora da alimentação, que é necessário preparar o ambiente, que é necessário respirar com mais leveza na hora da comida, que é necessário você considerar todo o processo envolvido na alimentação, que é necessário que você descubra o amor próprio. Se você ainda não se ama, essa semana é uma oportunidade ímpar para você descobrir que você tem que se amar. Inclusive, eu convido você a já se abrir para isso. Então, de você passar essa semana comigo aberta para o novo, aberta para o que eu tenho para te ensinar, aberta para aprender mais sobre esse processo de leveza na alimentação. Existe uma avaliação que você faz e eu vou te ensinar a identificar qual é o tipo de fome que está no momento que você for comer. Existem 2 tipos de fome. A fome física e a fome emocional. A fome física é aquela fome que todo mundo conhece. Sabe aquela fome que teu estômago ronca, que faz barulho, que você quer comer de qualquer jeito e que você come qualquer coisa que está na tua frente, você não fica seletivo? Né? Você não fica seletiva? Essa é a fome física. Aquela que você come uma quantidade, você se sacia, para de comer. Ok, fisiológico, um desejo natural do meu corpo para me manter vivo, para sobrevivência. E por outro lado, existe a fome emocional, que essa sim é o foco da nossa semana. A fome emocional é aquela fome que eu tenho desejos específicos por alguns alimentos. Por exemplo, sabe aquele dia que você tá meio deprê em casa, ou que você tá triste, ou você tá preocupada com alguma coisa e você deseja um bolo de determinado lugar que você lembra dele e você quer? Essa é a fome emocional. E é nela que a gente tem que ter atenção, porque é justamente aí que podem acontecer os exageros. Uma vez que essa fome emocional ela é motivada pelo que você está sentindo aqui em cima e não aqui no teu estômago, enquanto você não resolver a sua emoção, nada do que você comer vai ser suficiente. E é aí que está o grande problema. Então, durante essa semana, o que você vai entender, o que você vai aprender aqui comigo? A identificar também se é fome física, se é fome emocional. Uma outra coisa importante na fome física, por exemplo, é que você não é seletiva. Você come o que tem para você na tua frente.
Mas nem por isso também a gente pode deixar de prestar atenção na fome física, porque se eu não sou seletiva na hora de comer, eu como qualquer coisa também que está na minha frente, eu preciso olhar e falar, eita, preciso ter atenção a ela. E é o que eu vou ensinar vocês na próxima aula. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula justamente o limiar, né, da fome física, da fome emocional, do comer pouco até o comer muito, porque você precisa saber essa diferença para conseguir se entender ainda mais e não ir para esse exagero do comer sem parar, daquela coisa do comer até se sentir muito cheia, de comer até passar mal. Talvez você conheça uma característica muito evidente em pessoas que têm o comer emocional muito marcante. Em geral, essas pessoas são pessoas ansiosas. Sabe quem é o ansioso? O ansioso é aquele que tem excesso de futuro. O ansioso é aquele que vive com a cabeça lá em coisas que não aconteceram ainda e que talvez tenha medo de acontecer e que talvez ainda essas coisas nem aconteçam, mas que naquele determinado momento a pessoa não consegue controlar. Então, se ela não consegue controlar, aquilo gera ansiedade. A ansiedade é o nome dado a esse conjunto aí de sentimentos. Tem pessoas, por exemplo, tem ansiosos que roem unha, tem ansiosos que vão para compra. Agora, no nosso caso especificamente aqui, a gente vai voltar o olhar para o ansioso que vai para a comida como escape. Eu queria que vocês imaginassem comigo aqui agora, nesse momento, uma imagem de um triângulo. Imaginem aqui comigo, vou fazer até com a minha mãozinha assim para vocês, ó. Imaginem aqui um triângulo, onde eu tenho aqui desse lado direito as emoções, os sentimentos, os pensamentos. Eu tenho aqui nessa outra base aqui do lado esquerdo o que a gente chama de ansiedade. E eu tenho aqui em cima, no ápice desse triângulo, a comida. Quando eu tenho aqui embaixo um sentimento que eu não consigo determinar o que é, mas eu quero alguma coisa para suprir aquela necessidade que aquele sentimento está causando em mim, é o que a gente chama aqui de ansiedade. E aonde eu busco esse conforto para suprir em mim essa necessidade de curar, vamos colocar assim, de curar esse sofrimento? Aqui em cima, aqui na comida. Mas o que acontece quando o ansioso vai para a comida? Naquele momento que ele come, né, o ansioso tem prazer, ele chega a fazer, né, a suspirar quando ele come determinado alimento, um bolo de chocolate, por exemplo. E de fato, isso acontece, sabe por quê? Por duas razões. Quando a gente come um alimento rico em carboidrato, a gente tem a liberação de um hormônio chamado insulina, que é o hormônio ali responsável por pegar o carboidrato do sangue, né, a glicose do sangue e levar para dentro da célula. Só que junto com a liberação dessa insulina, eu tenho um pico muito mais alto de dopamina. E a dopamina é o hormônio do bem-estar. É justamente o hormônio que faz esse suspiro quando você come. Só qual é o grande problema disso? Que na mesma proporção que essa dopamina sobe, essa dopamina despenca. E no momento que essa dopamina despenca, vem uma sensação de culpa. É aquele momento que você fala, puxa vida, comi de novo, mais uma vez eu comi em excesso e sabendo que eu não deveria. E aí a gente vem de novo aqui, volta para esse triângulo que eu fiz para vocês. A culpa te trouxe aqui, nessa pontinha dos sentimentos. E isso vai novamente te trazer ansiedade e você vem mais uma vez aqui em cima para a comida, perdão. Você vem aqui em cima para a comida e você não sai desse ciclo vicioso, você fica presa aqui dentro. Então, olha que interessante, vocês vão aprender essa semana como sair desse ciclo vicioso. Eu vou ensinar para vocês de uma maneira muito eficiente e muito simples como é que você vai desenvolver estratégias para que você não fique presa nesse ciclo vicioso, que você compreenda a sua ansiedade, mas que você compreenda ainda mais o seu modo de comer, a motivação que você tem pelo alimento e que você conheça e que você descubra a hora de parar, quando você descobre a sua saciedade. Então vamos voltar aqui no nosso triângulo mais uma vez. Se o ansioso então come e ele não sai desse ciclo vicioso aqui da ansiedade, da culpa e da comida, a gente precisa de uma estratégia imediata para que você quebre esse ciclo, para que você não vá para a comida. E é aí que eu vou agora ensinar para vocês um exercício.
Um exercício simples, mas muito eficiente. Vou fazer aqui junto com vocês para vocês verem agora aí onde você tá. Se você estiver sentadinha, senta de uma maneira confortável, solta seus braços, solta suas pernas aqui, fica uma posição confortável para você. Você vai puxar o ar pelas narinas até encher o seu peito. Então puxa, né? Você vai puxar um pouquinho mais devagar do que eu. Puxa o ar até encher o seu peito de ar. Solta o ar lentamente, somente pelas narinas também. Mas agora vem o pulo do gato. Então, o que você está fazendo? Você está puxando o ar sem se movimentar. Tô quietinha, só respirando. Puxa, 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 vai soltando o ar. No momento que você soltar o ar, lá na tua mão que está do teu lado, você vai fazer esse movimento na pontinha dos seus dedos da mão. E lá no teu pé, você vai fazer esse movimento também junto. Então, vamos só recapitular. Puxa o ar com o nariz, sempre com o nariz, até encher teu peito. Solta o ar também com o nariz. No momento que você estiver soltando o ar, movimenta os dedos da mão, movimenta os dedos do pé. Qual é o grande sentido, né? Qual é o sentido desse exercício? Qual é o sentido desse movimento? Eu não falei para vocês ali atrás que o ansioso é aquele que sofre pelo futuro? É aquele que não consegue controlar o momento e por isso gera ansiedade? Esse exercício serve, então, para te trazer para o presente, porque ninguém, em sã consciência, mexe dedo da mão e do pé sem pensar nele. Eu preciso me concentrar no meu dedo para que eu consiga fazer esse movimento na mão e esse movimento do pé. Com isso, a cabeça sai do futuro naquele instante e vem para o presente. São segundos que você faz que vão te trazendo benefício para que quanto mais você pratique esse exercício, melhor você fica. Porque você vai tendo muito mais consciência de que você tem que focar naquilo que você pode controlar do que focar naquilo que você não pode controlar. E se eu olho para a alimentação, isso faz muito sentido. Porque imagina só, você está lá diante de um alimento, depende de você pegar aquele alimento e levar à tua boca. Quando você presta atenção naquele prato de comida ou naquele alimento que está na tua frente, você vai ter muito mais cuidado na hora de comer. Imagina o mesmo movimento dos dedos. Você não tem que prestar atenção no teu dedo para mexer desse jeito? Então você tem que prestar atenção no teu alimento para que você não exceda na quantidade. E é aí que o comer consciente, esse comer com atenção plena, faz todo sentido. Mas eu quero que você entenda uma coisa, esse exercício que eu te ensinei agora há pouco não significa uma forma de você enganar o seu cérebro, não é uma distração, tá? Pelo contrário, porque cérebro a gente não engana, cérebro a gente condiciona, a gente educa. Da mesma forma que a gente treina um músculo, a gente condiciona o nosso cérebro a pensar e a se comportar, né, de maneira específica diante de determinadas situações. Então, se eu quero que você, no momento que você está ansiosa ou no momento que você está pensando em comer algo que você sabe que você não vai se controlar, você faz esse exercício, você faz essa pausa, isso vai fazer o que com você, com a tua cabeça, lá com o teu cérebro? Vai falar, opa, é a hora de eu ter atenção, é a hora de eu desacelerar. Porque senão, se você naquele momento continua com a tua mente, com a tua cabeça, né, lá no futuro, você não vai se controlar diante desse alimento. Né? Você vai precisar dele para suprir essa sua necessidade. Então, quando a gente olha para as emoções e quando eu penso em tudo que está envolvido dentro do processo desse comer consciente, faz muito sentido a gente pensar que antes de mais nada, antes de você sentar para fazer uma refeição ou antes de você pegar um alimento para comer, é necessário que você faça essa autoavaliação. Vocês vão entender que, de fato, né, a parte nutricional em si dos alimentos, ali quando a gente fala de nutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, são muito importantes. Mas a maneira como esses alimentos, né, o modo como esses alimentos chegam para você, faz muita diferença. E é isso que a gente vai trabalhar ao longo dessa semana. Porque eu tenho certeza que todas de vocês, hoje, com toda essa informação que a gente tem aí, as redes sociais estão aí, a internet está divulgando, todo mundo sabe o que tem que comer.
que tem que comer isso, que tem que comer aquilo, só que muita gente não consegue colocar isso em prática porque justamente tem essa porção emocional, essa parte emocional que é tão evidente. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres dotados de emoções. A gente dorme e acorda regado aí, né? Transbordando emoções. Então, como, gente, que nós não consideramos isso na hora da alimentação? E quero convidar você também a me seguir nas redes sociais, o meu Instagram e o meu Facebook, Nutri Fernanda Larraud, o meu canal do YouTube, Nutricionista Fernanda Larraud. Lá nas minhas redes sociais, diariamente, eu compartilho muito conteúdo voltado para a saúde da mulher, voltado para essa parte das emoções, de como é que você lida com isso. Compartilho receitas fáceis e gostosas e descomplicadas. Eu espero por você e quero fechar essa aula contando para vocês, compartilhando com vocês uma história muito linda de uma paciente minha, muito querida. Uma mulher que trabalha fora, mãe de 3 filhos, casada, se sentia muito sobrecarregada, chegou para mim muito dolorida, chegou acima do peso e justificando para mim que ela não comia direito pela falta de tempo dela. E aí depois da consulta, depois da gente conversar ali, né, eu fui orientando a ela, essa mesma orientação que vocês vão receber aqui ao longo dessa semana, ela entendeu que o que faltava realmente para ela era essa falta de compreensão dos sentimentos dela. Quando ela justificava na falta de tempo, ela de fato não comia direito. Por exemplo, ela comprava marmita na rua para ela, para os filhos. E quando ela entendeu que era possível essa administração do tempo dentro desse conhecimento emocional que ela adquiriu, ela começou a tirar um dia da semana, ela selecionou, escolheu para ela lá um determinado dia da semana que ela tinha mais tempo, para fazer a comida para a semana dos filhos. E foi a coisa mais linda o que aconteceu no primeiro dia que ela cozinhou. Os filhos chegaram perto dela, chegaram por trás dela na cozinha, né? E eu fico imaginando essa cena, sabe, gente? Porque ela é miudinha, os filhos são grandões. Então, os 3 filhos chegaram por trás, deram um abraço nela e disseram a ela que ela era a melhor mãe do mundo, porque ela estava cozinhando para eles. Então, vocês imaginem, né? O quanto a gente permite que a vida passe por nós pelo fato de nós não sabermos lidar com as nossas emoções, a gente desconta isso, né? Coloca na comida isso como escape. E outra coisa importante que essa paciente aprendeu foi a se colocar como prioridade. Porque uma vez que ela não era prioridade para ela, nada do que ela fizesse para a família também teria essa mesma prioridade, porque tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, mas ela não fazia pausas para ela. E vou dizer a vocês, viu, queridas, coloquem-se como prioridades, porque tudo aquilo na vida da gente que a gente define como prioridade, a gente consegue tempo para fazer. Então, essa semana especificamente, coloque como prioridade para você. Você vai ter tempo para estar aqui comigo durante essa semana, para aprender, para crescer, para se empoderar, para melhorar a sua autoestima. Vem comigo, vai ser bom demais. Eu espero por você na próxima aula. Um beijo!